Gênesis capítulo 37, versículo 5 ao 11. Aleluias. Te adoramos, Jesus. Gênesis 37, 5. Quem achou, diga amém. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou novamente aos seus irmãos: tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e os irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Se assente por um momento. Queridos, nessa noite quero falar com você sobre o tema Não enterre os seus sonhos. Queria que você dissesse isso para pelo menos 2 pessoas. Não enterre os seus sonhos. Queridos, a verdade é que todos têm um sonho, todo mundo tem um sonho. Só que o maior problema das pessoas é que elas não sabem como fazer esse sonho sair das suas mentes. Todos têm um sonho. Só que o grande desafio que eu percebo que as pessoas enfrentam é em como essas pessoas, se alguém puder providenciar para mim o fundo ou vir aqui tocar, eu agradeço. As pessoas, elas muitas vezes não conseguem saber como tirar das suas mentes esse sonho e fazer com que esse sonho se torne uma realidade. Essas pessoas muitas vezes elas não conseguem desenhar esse sonho em forma de um projeto para que de fato elas possam viver aquilo que elas sonham. Ou seja, enquanto esse sonho só fica na mente, ele só é simplesmente um sonho, mas o importante não é simplesmente a gente ter sonhos, o importante é a gente viver esses sonhos, amém? Então você precisa entender que tudo começa pela mente. O sonho começa onde? Na mente, depois ela vai para o papel. E depois que esse sonho que está na mente vai para o papel, depois qual é o próximo passo? São 3 passos. Primeiro ele acontece na mente, depois esse sonho vai para o papel, e depois o que acontece? Ele se concretiza, ele se realiza. Se puder tirar um pouco do agudo aqui, filho, que ele está chiando um pouco. Então, o problema que eu percebo em muitas pessoas é que as pessoas sonham e não lutam para realizar esse sonho. Eu quero ler algo para você aqui sobre uma história que eu vi de uma pergunta que fizeram para um sábio. E interrogaram esse grande sábio, esse velho sábio, melhor dizendo, sobre aonde seria o lugar mais rico do mundo. E quando indagaram esse sábio de onde seria o lugar mais rico do mundo, elas indagaram: por acaso esse lugar onde existe a maior riqueza do mundo seria as jazidas de diamante lá na África? E ele disse: não. E aí eles tornam a perguntar: será que então esse lugar mais rico no mundo seria os poços de petróleo da América do Sul? E o sábio responde prontamente: não também. Então, indagando ele pela 3ª vez, eles perguntam assim: será que o lugar mais rico do mundo é as terras de Dubai, lá nos Emirados Árabes? E ele diz: não. Então eles, atônitos, esperando uma resposta desse sábio, dizem assim: então aonde que é o lugar mais rico do mundo? E esse sábio diz: o lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque dentro do cemitério estão enterradas ideias que não foram concretizadas. Dentro do cemitério estão sonhos que não foram realizados, empresas que não foram abertas,
composições que não foram escritas porque a pessoa talvez teve medo. Então lá, jovem gafanhoto, está as maiores riquezas que existem. Pessoas que levaram coisas valiosas para debaixo da terra. Pessoas que levaram toda uma riqueza que talvez o dinheiro, o ouro e a prata não seria capaz de comprar, levaram para 7 palmos debaixo da terra. E por quê? Porque essas pessoas não souberam as lições necessárias para que o seu sonho se tornasse uma realidade. A gente vai ver que a Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que viveram os seus sonhos. E nós estamos falando hoje aqui de quem? De José. Preste atenção e perceba que o sonho que José teve não foi um sonho, uma aspiração que ele teve, porque ele teve inveja de alguém que tinha algo e ele falou, poxa, eu queria ter essa vida. Perceba que o sonho que José teve não foi fruto de inveja, não foi fruto de querer ter mais que alguém ou ser mais que alguém. O sonho de José foi fruto de algo que Deus deu a ele, aleluias. Deus deu esse sonho para ele. Então, nós precisamos entender que existem algumas lições para que a gente possa viver o sonho, fazer esse sonho se tornar realidade, e isso é um problema. Agora você pode falar, mas bispo, por que é um problema? Porque, meu caro, o tempo está passando. O tempo está passando, e se você parar para perceber, nós estamos desde março do ano passado, pandemia, vai voltar ao normal, não volta, vai voltar ao normal, não volta, vai abrir, fecha. Agora nós estamos vendo aí, querido, nós estamos na 5ª, 6ª, não sei qual onda agora, novamente, do Covid, não é verdade? A gente vê que foi uma comitiva para os Estados Unidos acompanhando o presidente da República, todos vacinados, menos o presidente. Já é o 5º que aparece com Covid. Ele que não se vacinou não pegou. A gente não sabe mais no que acreditar, a gente não sabe mais no que confiar. Tem pessoas aqui que não acreditam na vacina, tem pessoas aqui que acreditam na vacina. Tem pessoas que, assim como eu, fizeram uso de medicamento. Eu tomei ivermectina, não tenho problema de falar, tomei porque eu acredito. E tive contato com pessoas que tiveram Covid, graças a Deus eu não peguei. Mas a questão é que a gente vai ficando dividido, sim ou não? Então, mês que vem volta ao normal e a gente está vendo o quê? O preço da gasolina alto, sim ou não? Misericórdia, né, irmão? Quem usa carro sabe o que eu estou falando. Preço da gasolina, o preço do arroz. Irmão, antes da pandemia, R$14,90, você pagava R$13, R$12 num saco de arroz, sim ou não? Pós-pandemia, 24, 26, 27. Agora melhorou um pouquinho, você acha por 19, 20, mas ainda está caro. As coisas estão caras demais. Se você está reformando, o cimento está caro, o ferro está caro, o piso está caro, a mão de obra de quem presta serviço está caro. Então a grande questão que nós precisamos entender aqui é o seguinte: o tempo está passando, e qual é a desculpa que o senhor, a senhora que está aqui essa noite está dando para não concretizar aquilo que Deus te deu? Até porque se a gente ficar pensando, não, quando melhorar, quando acontecer, quando as coisas vierem a melhorar, eu vou pôr em prática. Está repreendido, irmão, diga assim, ó, o tempo está passando. O tempo está passando, e o dia de ontem não dá para você fazer mais nada, ele já foi. Então o que você tiver que fazer, você tem que fazer agora. Amém, irmão? Você precisa fazer agora. As decisões que você precisa tomar, você tem que tomar hoje. Você tem que tomar uma atitude, você tem que fazer algo. Não dá para você ficar esperando o momento ideal para fazer. E sabe qual é muitas vezes o problema? Tem a pessoa que é atirada demais, que ela vai fazer alguma coisa, mas ela não se organiza para aquilo, ela não se prepara, ela não planeja. E tem a pessoa que planeja demais. E talvez você está aqui, ou você é um ou você é outro. Talvez você está planejando demais, você precisa dar um salto de fé, você precisa ser ousado. Ou talvez você está aqui fazendo demais e precisa dar um passo para trás e planejar. Mas a questão é, o tempo está passando e as decisões precisam ser tomadas. Amém? Enquanto você ficar protelando, deixando para amanhã eu faço, deixa para depois. Irmão, não faça isso. Quando você recebe uma direção, o que você faz? Você tem que ir lá e fazer. Diga assim, tem que fazer na hora. Por que eu tenho que fazer na hora? Por que eu tenho que executar, bispo? Porque você ganha tempo com isso. Irmão, pessoas que estão conseguindo crescer na vida são pessoas que executam, são pessoas que obedecem, são pessoas que são proativas, são pessoas que não ficam cocheando entre dois pensamentos. Tem pessoas que perdem oportunidades maravilhosas porque quer pensar demais, porque quer calcular demais, porque quer ver demais, e as coisas, meu caro, estão acontecendo. Você querendo ou não, você se aperfeiçoando ou não, a coisa vai acontecendo.
Então eu preciso entender que o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer hoje. Não dá para eu ficar protelando. Eu preciso cuidar da saúde, mas você não tira tempo para isso. E guarde uma frase que eu ouvi: quem não tem tempo para cuidar da saúde, de um jeito ou de outro vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então eu não tenho tempo para fazer uma caminhada, não tem problema. Eu não tenho tempo para fazer uma academia, não tem problema. Ô bispo, mas eu não posso pagar, eu não tenho tempo para ir no parque caminhar, não tem problema. Agora você não vai ter problema, daqui 5, 10 anos, 15 anos. Aí você vai ter que arrumar tempo para cuidar dessa doença que você não teve tempo para cuidar da saúde. Então o que eu preciso fazer agora. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você precisa começar a fazer algo agora. Preciso começar a tomar uma atitude, meu cara. A gente precisa entender isso. Tem pessoa que está esperando para começar a mexer na casa, porque ela está querendo mexer pela coluna, pela estrutura. Não é assim? Só que, meu caro, se você não consegue mexer na coluna, mexe no talher. Troca primeiro o talher, depois troca o tapoer, depois troca aquela garrafinha de café. Você vai mexendo. O que você não pode é ficar parado, o que você não pode é ficar acomodado, o que você não pode é ficar o tempo passar e você não fazer nada. Aí você vai ver seu sonho ser enterrado. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para ninguém enterrar o meu sonho, a primeira coisa, guarde isso, meu caro: não deixa ninguém tocar na sua fé. Isso aqui é poderoso. Você não pode deixar ninguém tocar na sua fé. José, quando ele teve o sonho, ele vai contar para os irmãos. Quantos irmãos ele tinha? Quem sabe? 10. E aí ele vai e conta para os irmãos, e todos os irmãos, diga assim, todos os irmãos, mais velho que ele. E ele chega assim: ó, eu tive um sonho, viu? E eu vou falar uma coisa, eu creio que esse sonho é de Deus. Eu falei, o sonho que estava tendo os feixes, e aí os feixes de vocês se unem e se prostra diante do meu, e você conhece a história. O que acontece? Quando ele diz o sonho, aquilo gera uma confusão, irmão, porque os irmãos ficam bravos. Eles dizem assim: então você está querendo dizer para a gente, José, que a gente vai se curvar diante de você, a gente vai se prostrar diante de você? E o texto que nós lemos diz o quê? Que os irmãos passaram a odiá-lo. Isso aqui é muito forte. E esse é o problema de muita gente. A pessoa recebe um sonho, recebe uma direção de Deus. Eu posso falar isso aqui? Talvez tem pessoas que estão nos assistindo agora. Eu quero abençoar a tua vida, não só os que estão presentes aqui. Talvez Deus deu um sonho para você, Deus falou com você, e a primeira coisa que você corre para fazer é postar frase de efeito no seu status, é postar no Facebook, é colocar no Instagram, é pôr uma foto sua bem bonita com um bico sensual, com aquela roupa decotada, e falar assim: olha, Deus ainda realiza sonho. Deixa eu dizer uma coisa para você: a primeira coisa que você precisa aprender a fazer, quando Deus falar com você, feche a boca. Ei, José falou: pô, eu vou contar com meus irmãos, como que meus irmãos não vão se alegrar comigo? Eles vão se alegrar, mas quando ele conta, acontece a confusão. Os irmãos de José ficaram loucos, e aí, irmão, eles tiveram uma oportunidade, jogaram José no fundo do poço, depois venderam ele como escravo por 20 moedas, diga 20 moedas. Então agora ele estava vendido como escravo, traído pelos irmãos, mas ele ainda continuava com um sonho dentro dele. A fé dele estava intacta. Mexeram com a integridade dele, mexeram com as emoções dele, mexeram com o psicológico, mas a fé estava intacta. E é o problema de muitas vezes as pessoas verem os seus sonhos sendo enterrados. Por quê? Porque elas pensam que no meio do caminho não vão passar por traição. E a traição, deixa eu dizer uma coisa para você, eu falo ou não falo? Geralmente quem vai trair você é a pessoa que está próxima de você, porque você não considera a traição uma maldade de alguém que você não conhece. Então a gente tem que estar preparado para isso. Eu posso sofrer o que for, mas diga, a fé tem que estar intacta. Então acredite nisso que eu vou dizer para você. Os seus irmãos podem te trair, você pode passar por luta, as tempestades vão se levantar, mas tem duas coisas que você não pode deixar acontecer. A primeira, não deixa que toquem na sua fé. E a segunda, não deixa ninguém enterrar os seus sonhos.
Você precisa entender isso, meu amigo. Você entrou aqui essa noite para entender isso. Independente do que se levante contra você, a sua fé tem que estar intacta e ninguém tem o direito de enterrar o seu sonho. Aquilo que Deus falou para você é para você, serve para você. Lembra de Davi? Davi usava uma túnica, Davi usava uma funda, mas tentaram colocar a armadura de Saul, tentaram colocar uma roupagem que não cabia nele. Não adianta, meu irmão. Você pode ter às vezes uma admiração pelo ministério de alguém na internet. Ministério de alguém da internet é ministério que Deus deu para ele e para você. É outro ministério, outra maneira de falar, é outro jeito de pregar, outro jeito de profetizar. Não adianta você querer admirar para viver aquilo, porque o que Deus tem para você é para você. Então eu posso admirar, eu posso ter como referência, mas o que Deus tem para mim é para mim. O que Deus tem para você é para você. Então, ou você entende que ninguém pode tocar na tua fé, ninguém pode enterrar os teus sonhos, ou você vai querer ver o seu sonho debaixo de 7 palmos, irmão. É claro que não, senão você não estava aqui hoje. Sim ou não? Então você precisa entender o seguinte: o mais precioso de tudo isso é que ninguém toque na sua fé, porque é a tua fé que vai te impulsionar e te levar adiante. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Por que tem muita gente, irmão, presa a igrejas por aí? Eu vou falar isso aqui. Vou abençoar teu coração, porque essas pessoas, elas estão firmadas na aliança que tem com o pastor, não com a Bíblia. Elas estão aliadas com a visão que tem a igreja, não com a Bíblia. Agora, quando você vem aqui, querido, a gente ensina você: não dependa da oração do pastor, não dependa do seu bispo, caminhe com a tua fé, não pegue fé emprestada com ninguém, leia a tua Bíblia, para de ficar ouvindo o que diz A, diz B. Por quê? Para você andar firme na tua fé, porque ela, no momento que a coisa acontecer lá fora, no momento que a crise bater lá fora, você tocar o telefone para o teu bispo, der caixa postal, aonde que você vai se firmar? É na tua fé, meu cara. Então você tem que olhar para a pessoa que está do lado e diga para ela assim: ó, mantenha a sua fé intacta. É isso que eu preciso entender. Não importa, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui já foi comprovado. Diga comigo: 90% das pessoas que começam com você não chegam até o final da jornada com você. Agora é preciso ter fé para caminhar. Quantas pessoas começou comigo: ô bispo, estamos juntos, bispo, temos uma aliança, bispo, nós estamos juntos, até o tutano. Quem aqui sabe o que é o tutano? Tutano é aquela carne que tem dentro do osso, aquela gordura dentro do osso do boi, não é isso? Ô bispo, estamos juntos até o tutano. Irmão, na primeira unha encravada a pessoa fala: sabe o que é? Que para mim não está dando mais não. No primeiro problema a pessoa pula fora. E aí, meu caro, eu quero dizer uma coisa para você: como é que você vai permanecer se você não estiver firme na fé? Por isso que a gente fala: e aí, como é que você está? Firme na fé? E a bispa agora, ela até repaginou. Tem pessoa que está firme na fé, fala: não, eu estou firme na fé. Mas ela não está firme na fé, ela está firme na obra. Mas estar firme na obra não quer dizer que você está firme na fé. Sabe por quê? Porque tudo que você faz aqui dentro, se não refletir a tua fé lá fora, não quer dizer nada. Você pode estar com a Bíblia, a última Bíblia aí, modelo que saiu agora, cheia de pedra, cheia de estrais. Você pode ser o obreiro que é o primeiro a chegar, o último a sair, ser aquele que fecha a igreja com o bispo. Mas se você não tem uma fé que funciona lá fora, meu caro, do que adianta o trabalho aqui dentro? Então Deus coloca sonhos em nós, amém? Ele coloca sonhos em nós, assim como Ele colocou o sonho em José. Mas tem um segredo aqui, posso falar sim ou não? Não conta para ninguém não, espera realizar. Eu vou trocar de carro, aí a pessoa nem trocou de carro, e ele já vai, pega a foto na internet e coloca no status. Esse negócio de status hoje é só Deus, irmão. A coisa nem realizou, irmão, ele nem conseguiu falar a negociação da casa, do carro, da escola do filho. A pessoa, ela já está contando para todo mundo. Ei, não esqueça não, que quando José falou para os seus irmãos que ele tinha um sonho, o que aconteceu? Despertou a inveja. Despertou a inveja, sim ou não? Despertou a inveja, falou assim: olha, ele está querendo essa vida aí, a gente vai se curvar para ele. Passaram a odiá-lo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não é porque você tem um sonho, não é porque Deus é contigo que você vai ficar livre de problema não. José foi injustiçado, irmão. José era íntegro. Se a gente fosse colocar nos dias de hoje, irmão, José era aquele tipo de homem que, se você colocasse ele em cima aqui, diria assim: ó, siga tudo que esse cara faz, porque esse cara é quente, esse cara é íntegro, esse cara é um homem de Deus. Mas ele foi injustiçado por causa da inveja.
As pessoas muitas vezes não te dizem, mas elas invejam como você se veste, o seu casamento. Por isso, pare de ser, querido, imaturo, de ficar expondo a tua vida na internet, o que você come, o que você faz, aonde você vai, o cachorro que você tem. Aí às vezes está lá o cachorro doente, irmão. Aí às vezes está lá tudo dando errado. Por quê? Porque é tanta coisa ruim chegando para você ali, a pessoa invejando tudo, até o corte de cabelo. E você fica lá, não, porque olha, fica se expondo. Diga assim comigo, ó, fecha a boca. Diga assim, eu vou deixar acontecer primeiro. Então José, ele passou por injustiça, foi vendido como escravo por quem? Pelos irmãos, e logo ele virou mordomo na casa de Potifar. Por quê? Porque ele era bom, o cara tinha brilho, meu irmão, o cara tinha caráter, aonde ele colocava a mão arrebentava. Não importa quem tenta puxar o teu tapete, meu caro, pode querer derrubar você na empresa, pode querer te trair, pode querer puxar o seu tapete, pode querer te apunhalar pelas costas, mas aonde você colocar a mão, vai arrebentar, porque Deus tem uma promessa na tua vida, meu caro. Então não fica com esse negócio de, estão me perseguindo, estão fazendo isso comigo, aquilo. Irmão, José foi traído, foi enganado, foi vendido como escravo, mas quando chegou no Egito, arrebentou. Ele não chegou para ser qualquer tipo de escravo não, meu irmão. O cara tinha um brilho. Era aquele cara que tudo que ele pegava para fazer, pastor, ele fazia bem feito. Ele não fazia bem feito só para o patrão ver. Ele não fazia bem feito para o pastor ver. Ele não fazia só bem feito para a esposa ver. Ele fazia bem feito porque isso fazia parte do caráter dele. Tudo que ele colocava a mão, eu faço bem feito. Amém? Diga comigo assim, ele tinha brilho. Onde ele colocava a mão dava certo. Só que mesmo assim ele estava passando por injustiça. E eu vou dizer uma coisa para você, se tem um dos sentimentos que dói mais do que a traição, é o senso de ser injustiçado. Porque quando a gente é traído por alguém que a gente ama, é como se o nosso mundo se desmoronasse, sim ou não? Porque você fala, não, eu não acredito. Pô, o meu sócio fez isso comigo, a minha esposa, o meu marido, o meu amigo. Agora, quando você sofre uma injustiça, você fala assim, eu estou pagando um preço por algo que eu não tenho culpa nenhuma. E você perceba que mesmo com tudo isso, irmão, ele era um cara íntegro. Aí aparece a mulher de Potifar, começa a dar em cima dele, inventa uma história contra ele, e novamente ele é punido e jogado na masmorra. Diga assim, jogado na masmorra. Lá no calabouço no Egito, mas nesse mesmo calabouço, mesmo na masmorra, o sonho ainda estava vivo dentro de José. Então, querido, é isso que você e eu precisamos entender. Não importa a posição que eu estou hoje. Aparentemente as pessoas olharam e disseram assim, dessa vez já era, José está morto, só que não sabia que a fé estava vivinha dentro dele ainda, irmão. Deixa que as pessoas olhem para você e pensem que você está morto. Deixa que as pessoas olhem para você e pensem que você está derrotado. Pode deixar as pessoas olhar para você e pensar que não vai dar em nada, mas se a fé, meu caro, estiver viva dentro de você, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu vou dizer uma coisa para você, eu consigo ver pelos olhos da fé que está amanhecendo para algumas pessoas aqui nessa noite. Não desista, não pare, não deixe o medo, não deixe, querido, as perseguições atrapalharem você. Continue com a fé, viva no céu. Deixa eu dizer para você, meu irmão, levante a sua mão porque isso é forte. Não deixe a fé esfriar dentro de você, ainda que olhem para você e digam assim, não vai dar em nada, está tudo dando errado na vida dele. Fica tranquilo, quando pensarem que você morreu, é aí que a fé vai estar mais viva do que nunca, e Deus vai honrar a tua vida. Se você crê nisso, aplaude o nome do Senhor. Ei, só está com um cara que morreu, mas a fé está vivinha lá dentro. Nem todo dia você vai estar bem, mas a fé vai estar intacta. Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que não se vê. Ô bispo, eu não estou vendo, está distante, então você está no caminho certo. A fé de José ainda estava viva. Diga comigo assim, pensaram que José estava morto, mas a fé estava vivinha da Silva. Ô bispo, o que o senhor quer dizer? Posso falar isso, sim ou não? Você pode estar aqui hoje, você pode ter sido colocado de escanteio lá na empresa, a tua família pode ter deixado você de lado,
Você pode estar sendo rejeitado, ridicularizado. Podem ter feito injustiça com você, mas você veio hoje aqui, não foi porque alguém te convidou, foi porque o Espírito Santo te trouxe para te dizer: não perca a sua fé, não deixe ninguém enterrar seus sonhos. Aquilo que Deus falou para você no secreto, continua valendo ainda, continua valendo. O problema é que você quis validação das pessoas. Uma das maiores experiências que eu tive com Deus foi quando eu me frustrei com a liderança da igreja, há mais ou menos 4 anos atrás. Depois o João Paulo edita isso para mim, só vocês vão poder saber disso aqui. Eu reuni minha liderança e eu tinha um projeto para fazer, reuni os pastores, reuni alguns presbíteros. E eu estava animado, irmão. Pensa num líder cheio de visão, cheio de motivação, cheio de energia, cheio de garra. Quem me conhece sabe que quando Deus ele fala comigo, eu passo a visão com entusiasmo. Peguei, reuni os caras, eu falei: ó, é isso aqui, Deus direcionou, Deus falou, Deus sinalizou. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai arrebentar, vai dar certo. Quem já pegou reunião com o bispo aqui sabe como é que é o negócio. A gente põe para cima mesmo. Irmão, daqui a pouco um chegou e falou assim: ô bispo, que bênção, o que o senhor decidir fazer aí, pode contar comigo. Eu preciso ir porque minha esposa está me esperando. Aí eu dei um passo para trás assim, eu falei: poxa, mas eu estou cheio de fé aqui, cara. Aí como o primeiro saiu, sempre tem o que puxa a fila, para o bom e para o mal. Aí como o primeiro saiu, depois veio o segundo e falou assim: ô bispo, ó, eu estou na correria aqui, estava no trabalho e tal, vou ir para casa jantar, vou tomar banho, mas ó, fica tranquilo, viu bispo, porque o senhor decidiu, assina embaixo. Aí foi saindo, líder por líder, líder por líder. Aí cheguei em casa, irmão, frustrado. Falei para minha esposa, eu falei: poxa, meu amor, eu cheguei com tanto entusiasmo para ouvir as ideias deles, para compartilhar aquilo que Deus estava falando comigo. E depois, alguns minutos depois, um por um foi indo embora. E ela, como uma esposa sábia ali, admoestou meu coração, me exortou, me encorajou. E aí depois, querido, naquela mesma semana Deus falou comigo. Ele falou assim: você está esperando que as pessoas vão vibrar com você para o sonho que eu te dei? Você é o pastor da igreja, se impostura, levante-se. E quando você for conversar com a tua liderança, muitas vezes você não vai ter que pedir opinião, você vai ter que falar assim: ó, foi o que Deus falou. Lembra de Moisés? Moisés não chegava para o povo para falar assim: ó, o que vocês acham que tem que fazer? Para onde vocês acham que a gente tem que ir? Moisés subia para o monte, ficava isolado 40 dias, 40 noites, ninguém via a cara dele, mas quando descia, estava a face brilhando, irmão, parecia a luz do sol, e falava assim: ó, Deus falou, a direção é essa. Portanto, ele falou para mim assim: meu filho, para de querer validar aquilo que eu falo contigo. Se eu falar para você e for suficiente, você vai arrebentar. Então, meu caro, é isso. Não dá para eu ficar esperando que os outros validem o meu sonho. Deus falou com você, amém, meu diácono? Se Deus falou com você, como que eu posso ter o mesmo entusiasmo? Não tem como. Então, por isso que ninguém pode tocar na minha fé. Agora, quando eu sou fiel no secreto, Deus ele me exalta em público. Só que é muito forte. Tem pessoas que só querem o holofote, tem pessoas que só querem a foto, tem pessoas que só querem o pedestal, tem pessoas que só querem a fama, mas elas não sabem o que é a vida no secreto, no íntimo, a dor, a renúncia. Amém? Então, irmão, José estava passando por injustiça. Eu sei que tem muita gente sentada aqui hoje nesse culto que está passando por injustiça. Muita gente que está aqui, que está lutando na empresa, dentro de casa, no meio da família, na escola, no colégio, na faculdade, com pessoas tentando enterrar teu sonho. Tem muita pessoa aqui, irmão, muita gente, irmão, que está vivendo isso, mas eu quero dizer uma coisa para você: não deixa ninguém enterrar seu sonho, não deixa ninguém tocar na tua fé. Você precisa permanecer firme, você precisa estar com a sua fé dentro de você, e só você pode permitir ou não as pessoas tocar na sua fé. Me pergunte por quê, bispo? Porque tanto a tua fé quanto os seus sonhos estão dentro de você, ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso. A tua fé como os teus sonhos estão dentro de você. Ninguém tem condições de entrar dentro de você para tocar na tua fé ou no teu sonho. É só se você deixar. É só se você deixar. Os seus sonhos estão dentro de você. Amém? Para a gente poder prosseguir. Para ninguém enterrar seu sonho. Primeiro, não deixe ninguém tocar na sua. E o segundo, mesmo injustiçado, mesmo cansado, mesmo triste, mesmo abatido,
persevere. Se você parar para fazer uma leitura, tem alguns poucos que fazem isso. Elas não assistem todas as mensagens, mas são pessoas que falam assim: bispo, eu vi as últimas pregações de quarta-feira desse mês que passou, e tem uma coisa muito específica que Deus está tratando com a igreja, porque o Senhor vai pregando e tal. E se você parar para perceber o que Deus tem insistido com a gente nessa igreja, é o seguinte: Ele está dizendo assim, não vai ter facilidade. Deus tem sinalizado isso para a gente. Em vários sermões que eu estou pregando, tanto no domingo quanto na semana, Deus tem falado isso. Não espera facilidade. Não espera que seja fácil. Vai ter problema. Vai ter dificuldade. Vai ter traições. Vai ter abandono. Vai ter tempestade. Vai ter falta de dinheiro. Mas fica tranquilo, porque se você perseverar até o fim, você vai ver se cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Agora, o segredo é o seguinte: por que tem muita gente que não dá certo? A pessoa fala: não, bispo, eu vou estar firme na fé. Aí a pessoa vem uma semana e depois não vem outra. Aí a pessoa vem um mês, depois falta 2 semanas. A pessoa não tem constância. O maior indicador dessa pessoa estar firme na fé é a postura dela dentro da igreja, que é o que a gente tem ensinado principalmente para os novos membros. É uma postura de decisão, de posicionamento. Você consegue ver, querido, uma pessoa de sucesso que levanta 1h da tarde? Não existe. Uma pessoa de sucesso, querido, que está muito acima do peso. E quando eu falo de sucesso, eu falo de uma pessoa bem resolvida de vida. São pessoas, querido, que entenderam que o caminho do progresso, o caminho do crescimento é o sacrifício. As pessoas no mundo lá fora entendem isso, e o povo da fé muitas vezes não entende isso nem da igreja. Então o caminho do sacrifício, só que quando fala, pessoas com a mente cauterizada pensam que o pastor, o bispo está falando de dinheiro. E não é de dinheiro, querido. Para tudo, para você ter um resultado, você precisa ter o quê? Sacrifício. Você quer chegar no corpo que você sonha? Você vai ter que sacrificar alimento, você vai ter que sacrificar sono. Sim ou não? Sim ou não, meu cara? Aí a pessoa pensa que quer chegar dentro da igreja aqui, entregar o dízimo dela e vai dar tudo certo. Não, querido. Você quer crescer financeiramente? Faça hora extra. Invista no seu negócio, invista no seu produto. Você quer crescer no seu casamento? Você precisa aprender a se sacrificar. Tem pessoa... Não, isso aqui eu não vou falar não, irmão, deixa. Tem pessoa que se... Não, é muito forte, isso aqui não dá para falar não, irmão. Aí vocês pedem para eu falar, depois sai gente triste da igreja, a culpa é minha, não é de vocês que pediram para falar. Fala ou não fala? A pessoa fala assim: bispo, eu estou com um problema no casamento há 10 anos. Aí o infeliz, a miserável, Deus que me perdoe falar isso aqui em cima de altar, mas o infeliz, a infeliz, não tem um livro que ensina como ter um casamento melhor. O cara está quebrado há 10 anos, 20 anos, quebrado. Ele vende almoço para... Está amarrado isso aí na tua vida, irmão. A pessoa vende almoço para comprar o quê? A janta, quebrado. Você vai ver, o cara não tem um livro que ensina ele a multiplicar dinheiro, cuidar, saber como fazer a coisa. Quer mudança? Não quer. Quer milagre. Eu quero resultado, mas não estou disposto a sacrificar. Como que essa conta vai fechar, meu cara? Eu estava falando para a bispa, eu comprei um livro essa semana, e eu fiquei revoltado. Eu fiquei o quê? Fiquei revoltado, irmão. Fiquei revoltado. Porque eu comprei um livro de R$16,90. E um capítulo que eu li, eu vi que eu estava há 36 anos fazendo a mesma coisa de um jeito errado. Eu me revoltei, eu falei: esse é o preço da ignorância, fazer errado, não ter resultado. Eu olhei e falei, chamei minha esposa, ela estava fazendo um monte de coisa, eu falei: para tudo que você está fazendo, vem aqui. Eu falei: ó, pega aqui, lê aqui. Parecia que eu estava dando a bronca nela, mas era para mim. Eu falei: lê isso aqui. Ela começou a ler, eu falei: vai ler o capítulo inteiro. Comecei a falar com ela, eu falei: você está vendo isso aqui? Eu fiz a vida inteira errada, e não teve ninguém para me ensinar, eu tive que comprar um livro.
Eu falo, agora eu digo uma coisa para você, meu caro, paguei R$16,90 no livro, eu fiquei revoltado, eu falei, um livro desse se valesse 300, para mim ainda estava barato, que me ensinou a fazer certo, uma coisa que eu estava fazendo a vida inteira. O preço do crescimento é o Não adianta, meu amigo. Você quer ser cheio de Deus, mas não ora, não vai para o monte, não se envolve, não busca Deus, não santifica. Como que você... É o sacrifício. É o caminho do milagre, é o sacrifício. Você quer ser um bom lutador, você quer ser um bom profissional, qual que é o caminho para você ser o melhor? O sacrifício. Agora as pessoas, elas não querem sacrificar, elas não querem. Então, querido, perceba que se você não buscar melhorar, aprender, se desenvolver, pode ser que passe a vida inteira e você vai continuar fazendo do mesmo, e pode ser que esse jeito esteja. Então, o que na verdade muitos querem dentro da igreja, não é mudar de vida, é mágica. Eita, é bom quando o pregador faz isso, né? Dá um, oh meu Deus, show. Tem pessoa que quer isso, que é magia. Eu não vejo caminho de magia na Bíblia, eu vejo caminho de sacrifício. Lembra quando Elias estava diante dos profetas de Baal? Ele falou assim, vamos fazer um negócio? Esse povo está dividido, irmão. Você vê, casa dividida não prospera, mente em dúvida não prospera. Aí ele falou assim, ó, se vocês querem servir a Baal, serve a Baal, mas se for Deus, tem que ser a Deus. Aí ele faz o quê? Ó, o Deus que responder com... O Deus que responder com... É o Deus verdadeiro. Aí ele fala para os profetas de Baal, fala assim, ó, pode invocar o Deus de vocês. Ele se corta, sim ou não? Se mutila, grita, faz barulho, batuca e não acontece nada. Aí Elias, ele vai fazer agora o seu sacrifício. Qual é a primeira coisa que ele faz? O que ele faz? Ele arruma o altar e depois ele manda fazer o que no altar? Manda jogar água. Agora, por que ele mandou jogar água? Lembre-se que nesse texto aqui, já tinha 3 anos que não chovia em Israel. A água era escassa. E detalhe, olhe para mim e redobre sua atenção. Se eu quero que num altar pegue fogo, a última coisa que eu vou jogar nesse altar é o quê? Elias falou, o fogo vai cair, mas primeiro, joga água. Então, poderíamos dizer que um barril, um balde d'água, valesse o salário de um mês de um trabalhador. Foram lá e jogaram um balde d'água, salário de um mês. Diga comigo, sacrifício. Aí Elias falou, não é o suficiente, joga mais um balde. Aí parece que eu consigo ver já aqueles avarentos, amantes do dinheiro, dizendo assim, esse cara tá louco. Jogaram mais um balde, diga misericórdia. Aí ele falou, ainda não está bom, joga mais água. Levaram o terceiro balde. A Bíblia diz que o altar ele chega a ficar enxurrado de água. E ele faz a oração mais breve e curta da Bíblia. Senhor, para que todos saibam que existe Deus em Israel, se manifesta. A Bíblia diz que o fogo veio e lambeu as águas como se fosse, querido, um cachorro com sede. Lambeu assim, querido, o fogo do altar. Ô bispo, o que o senhor está querendo dizer? Sacrifício. Posso falar uma coisa para você? Fica tranquilo, se você não der conta de fazer o teu melhor, tua vida vai continuar do mesmo jeito. Sabe quando vai ter resultado? Quando doer. O nosso cérebro processa tudo que é gostoso para a gente, ele quer repetir. Por que você... Posso falar isso aqui? Por que você percebe que quanto mais você dorme, mais o quê? Quanto mais você dorme? Porque o cérebro é preguiçoso. Opa, foi gostoso para o meu corpo, eu quero mais. Por que o cérebro nunca te impulsiona para fazer academia, para correr na esteira, para malhar? Porque não traz prazer para o corpo. Então o nosso cérebro vai nos tornando preguiçosos. Então você não pode dar descanso, mesmo sem entender. Tem gente que fala, não bispo, eu desisti de ler a Bíblia. Por quê? Porque eu não entendo. Mas você tem que fazer do mesmo jeito. Tudo que te faz bem não vai te dar resultado agora, imediato. Pode parar para perceber. Alimentação. Por que a gente, o corpo prefere, bispa,
tudo aquilo que nos faz mal, porque o resultado é imediato. Por exemplo, comer um balde de batata frita com cheddar, com bacon, com aquele queijo mussarela, irmão, já dá água na boca, sim ou não? Mas é errado, não é? Mas por que a gente faz isso? Porque o prazer é imediato. Agora comer salada, rúcula, brócolis, agrião, você já fala, mas vai te dar resultado agora? Não. Então sabe como eu diria? As coisas ruins que você faz, você paga agora e recebe o benefício lá na frente. As coisas ruins, você recebe o benefício agora, só que você paga a conta lá na frente. Então o caminho de ser uma pessoa disciplinada, programada, uma pessoa com foco, é sacrificioso agora, mas você vai colher o resultado lá na frente. Então eu não posso deixar ninguém enterrar meu sonho. Diga, eu não posso parar. Então o problema é que muitas pessoas, quando elas começam a sofrer problema no meio do caminho, elas param, elas desistem, elas desanimam. Então, querido, José, depois da acusação da mulher de Potifar, para onde que ele foi parar? Diga, no calabouço. E aí ele conhece dois homens lá, o copeiro e o padeiro, que servia na mesa de Faraó. Aí Deus deu um sonho para aqueles dois homens, sim ou não? Quem lembra disso? E aí, querido, Deus dá sabedoria para José, para orientar eles a respeito do sonho. E ele diz para o copeiro, olha, você vai voltar a serviço, você vai voltar a servir na mesa do rei. E o homem se alegra. Quem lembra disso? Os dois homens têm um sonho, José ele fala para o cara assim, olha, você vai voltar a servir na mesa do rei, só que você vai morrer. Um se alegra e o outro fica triste. Agora, preste atenção, olha isso aqui. É aí que a gente vê que Deus sabe a hora certa e o momento certo. Diga aleluia. Aleluia. Tem coisa que você está pensando na sua vida que é injustiça, mas na verdade Deus está preparando um milagre. José podia olhar e a fé não está viva dentro dele. Ele vai dizer assim, eu estou sendo perseguido, meus irmãos me traíram, vim para cá como escravo, começou a dar certo as coisas na minha vida, comecei a pôr a mão e arrebentar, vem essa desviada aí da mulher do Potifar, dá em cima de mim, eu não quero nada com ela, sou mandado para a prisão, é uma droga servir esse Deus, eu não vou servir nada. Quanto mais eu rezo, se é que crente não deve rezar, né? Ele deve orar, mas quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Era assim que estava a vida de José. Eu vou falar isso aqui, eu vou falar. Isso aqui é principalmente para o visitante. Diga misericórdia. Diga assim, erra o tiro, bispo. Ei, tem muita gente que fala assim, ô bispo, só eu querer me firmar na presença de Deus começa a dar tudo errado. Ô bispo, é só eu querer começar a fazer tudo certinho que começa a dar tudo. Só que na verdade aquilo que você entende como errado é Deus que está preparando um milagre na sua vida. José ele poderia estar ali trancafiado naquela prisão, arquitetando um plano, quando eu fugir daqui, quando Deus me levantar, eu vou atrás daqueles miseráveis que me venderam, me traíram. Mas eu não vejo José em nenhum momento arquitetando plano de vingança, arquitetando fuga, arquitetando coisa nenhuma. Simplesmente o sonho ainda estava vivo dentro dele. Ele não tinha tempo para pensar em sonhar com outra coisa, ele só lembrava daquele sonho que Deus falou para ele, e ele não fazia outro plano, ele estava ali focado. E aí é quando o copeiro volta a servir a mesa de Faraó. Lembra que o copeiro é solto? Ele volta a servir a mesa de Faraó, e um dia Faraó manda chamar os sábios, manda chamar os homens, porque ele teve um sonho e queria que alguém desvendasse o sonho para ele. Só que aí que entra um milagre da parte de Deus. Deus ele fechou a revelação para todos os adivinhos, todos os feiticeiros, todos os sábios, todos os espiritualistas. E aí chega uma hora que Faraó se revolta. Ele fala assim, eu não tenho sábio nenhum no meu reino. E aí aparece o copeiro. Ele diz assim, sabe o que é, Faraó? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Tem um cara que eu conheci lá na masmorra, lá na prisão. E eu vou falar uma coisa para você. Esse cara é diferenciado. Enquanto todo mundo está indo por um caminho, ele vai para o outro. Enquanto todo mundo é imoral, ele se preserva. Enquanto todo mundo é trevas, ele é luz. Enquanto todo mundo vai pela manada, ele vai no caminho diferenciado. Ele é um homem diferente. E eu vou dizer uma coisa para você, Faraó. Esse
esse homem lá no calabouço, ele está preso, mas ele é tão abençoado que ele chegou lá como escravo, mas hoje ele já comanda ele comanda todos os escravos lá. Aquele cara é tão quente, Faraó, que ele chegou lá como escravo, porque ele foi acusado pela mulher de Potifar, mas agora ele foi colocado como chefe dos escravos. Aonde ele põe a mão dá certo, aonde ele põe a mão arrebenta. Eu vou dizer uma coisa para você, Faraó, esse cara aí, se ele não souber interpretar seu sonho, ninguém vai interpretar, porque ele é um homem de Deus. Sabe o que acontece, Faraó? Manda chamar ele. Ele diz assim, pode mandar chamar, porque tem algo diferente nele. Olha para o teu irmão aí, examina ele direitinho, será que tem alguma coisa diferente nesse irmão seu aí? Meu Deus. Ele diz, manda chamar esse cara, pode mandar chamar, porque se chamar ele vai ajudar o Senhor. Aí manda chamar José. José interpreta o sonho e com toda a sabedoria da direção de Deus, para ele solucionar o problema. Aí olha só, irmão, José era o quê? Diga comigo, escravo. José era o quê? Escravo. José era o quê? Escravo. Pode ser melhor, José era o quê? Escravo. Mas do dia para a noite ele estava diante do homem mais poderoso de toda a terra. Pega isso aqui no teu espírito. Enganado, mas a fé estava viva. Traído, mas a fé ainda estava viva. Deixado para trás, mas os sonhos não estavam sendo enterrados, permanecia fiel. Enganado, mas a fé estava viva dentro dele. Até que chegou uma hora que Deus fechou o céu para todos e falou assim, só abro para um. Isso aqui é muito forte. Deus fechou o céu para todos e falou, só abro para um, manda chamar José. A história é parecida com a de Davi, lembra? Chegou os 10 irmãos, mas Davi não estava. Ele falou assim, vou fechar o céu para todo mundo, só vou para abrir para um. Ei Samuel, não olha como o homem vê, porque eu vejo o interior, o homem vê o exterior. Enquanto Davi não chegar, ninguém senta na mesa. E aí, irmão, ele chega diante de Faraó, o cara mais importante do mundo inteiro naquela época. Ele era escravo, mas eu vou dizer uma coisa para você, Deus levantou ele. Não importa que situação você entrou aqui hoje, querido, eu estou dizendo para você, se você manter a sua fé viva dentro de você, fidelidade e perseverança, Deus vai te levantar também. Aleluia. Ei, Deus não está procurando talento aqui essa noite não. Deus não está procurando pessoa boa aqui não. Deus está procurando pessoas que queiram manter uma fé viva aí dentro. Já veio o primeiro aqui, já veio o segundo ali, cadê o terceiro? Chegou aqui. Deus está procurando espaço no seu coração para a fé crescer. Ele está procurando alguém que não vai desistir, não vai parar no meio do caminho. Ei, irmão, você vai perceber que pessoas que alcançam grandes resultados na sua vida, muitas vezes não é pela habilidade, é pela força de vontade, é pela perseverança. Tinha tudo para parar, mas não parou. Tinha tudo para jogar a toalha fora, mas não jogou. Ela decidiu continuar. Olhe para 3 pessoas aí e diga para o seu irmão, decida continuar. Em outras palavras, sabe o que é? Deus olhou do céu e falou assim, ei, vem cá filho, rapidinho. Ele olhou do céu e falou assim, ei, estão fazendo injustiça com o meu servo? O povo da fé está sendo perseguido, esse povo da fé está sendo injustiçado. Fica tranquilo, vou começar a fazer justiça, vou levantar os meus. Deus olhou para José e falou, vou levantar, amém? Amém. Se coloque de pé. Eles estavam olhando para José, irmão, naquele calabouço, e estavam pensando que ele estava morto. Diga assim, pensaram que estava morto, mas a fé estava vivinha. A fé estava vivinha, irmão. Irmão, eu estou dizendo que Deus vai pegar um injustiçado aqui essa noite, vai levantar, vai fazer justiça, irmão. Eu estou profetizando aqui que Deus vai pegar pessoas que têm causa na justiça, pessoas que estão com processos travados. Ele vai pegar aquele que está sendo injustiçado, aquele que está sendo ludibriado, aquele que está sendo enganado. Vai haver um tempo de justiça. Vai haver sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.